Olá, olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para a gente pensar um pouquinho e conversar sobre os reinos africanos. Lembrando que amanhã então nós teremos a nossa avaliação sobre esse tema. E como a gente já viu um pouquinho em sala de aula, né, a gente começou fazendo essa pergunta: o que que você sabe sobre a África? E infelizmente a gente tem uma visão às vezes muito reducionista, ou muito preconceituosa, ou até equivocada sobre a África, né? Esquecendo de toda a riqueza cultural, de toda a diversidade que há nesse continente. Muita gente passa boa parte da sua vida achando que a África é apenas um país, quando na verdade a gente sabe que a África aí é um continente, né? Mais de 2.000 línguas são faladas, existe, né, uma variedade, uma diversidade muito grande, uma riqueza cultural e social muito grande na África, mas infelizmente, né, a visão que muitas vezes a gente tem no nosso imaginário, a gente só lembra de fome, pobreza e assim por diante. Uma, né, das nossas intenções, dos nossos objetivos, nas nossas reflexões sobre esse tema é a gente repensar um pouquinho sobre a África. E a gente vai ver que a África é muito maior do que todas as coisas ruins que muitas vezes a gente pensa sobre esse continente. Então, só para a gente pensar um pouquinho e refletir sobre esse tema, para além, né, de todas as questões negativas que há na África, a gente quer começar pontuando algumas coisas. Primeiro, que sem a África não haveria o Brasil, né? O Brasil tal como ele está desenhado, modelado, né? A nossa relação com a África, ainda que uma relação bastante complicada e complexa e controversa, envolvendo aí a questão da escravidão, mas sem a África não haveria o Brasil. Então, o Brasil, tal como a gente o conhece, com toda né, essa também diversidade, essa miscigenação, essa mistura de raças, tem um papel muito importante aí da África na construção do Brasil. Outra coisa que a gente precisa combater, como a gente já falou, é essa visão equivocada sobre a África, os estereótipos, né, as visões de que eles não têm história, de que eles são inferiores e assim por diante. Então, a gente quer defender, né, e lembrar essa diversidade aí que há na África, né? Não uma África, mas a gente pode dizer as Áfricas, né? Uma África plural, aonde são faladas aí mais de 2.000 línguas. E claro que a gente não pode deixar para trás também a relação entre o Brasil e a África, principalmente, né, no que diz respeito à escravidão, né? Dos mais de 10 milhões de pessoas que foram tiradas à força do continente africano, 6 milhões vieram para o Brasil como pessoas aí escravizadas. Então, a África é o segundo maior continente do mundo, lá vive mais de 1,5 bilhão de pessoas e nós temos aí 54 países que formam o continente africano aí marcado por grande diversidade natural, histórica e também cultural. A África também, né, a gente sabe, desde o início a gente aprende que o continente africano é considerado aí o berço da humanidade, porque foi ali, né, que os arqueólogos encontraram os vestígios mais antigos dos antepassados diretos do ser humano. Então, o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo sapiens, todos esses, né, hominídeos aí foram encontrados no continente africano. Então, de certo modo, todo mundo é descendente, né, dos africanos. Uma coisa que aconteceu, e a gente também falou isso em sala de aula, é o apagamento, né, do passado africano, que foi resultado aí principalmente, né, da dominação dos europeus sobre o continente africano e da concepção